2025 não foi um ano qualquer. As manchetes se empilharam em ritmo febril, guerras regionais que se avolumaram, catástrofes naturais que deixaram colunas de fumaça sobre cidades inteiras, crises alimentares e movimentações estratégicas que redesenharam mapas de poder. Quando lemos essas notícias à luz das Escrituras, um padrão começa a emergir, e esse mesmo padrão nos leva a uma pergunta urgente: como tudo isso pode impactar 2026? Neste vídeo vamos percorrer 10 profecias bíblicas que, segundo leituras proféticas tradicionais e análises dos acontecimentos de 2025, apontam para um ano de intensificação. O objetivo aqui não é impor uma data final, mas oferecer uma leitura responsável, fundamentada em textos bíblicos, sinais contemporâneos e cautela teológica. Se esta mensagem tocar seu coração e você quer acompanhar uma análise detalhada sobre sinais dos tempos, inscreva-se e ative as notificações. Fica comigo até o final. Nos últimos 12 meses, vimos deslocamentos militares sem precedentes, ameaças nucleares ventiladas em discursos oficiais, alianças táticas sendo costuradas a portas fechadas e, paralelamente, uma sequência de desastres naturais que reavivaram imagens bíblicas de fogo, fumaça e fomes. É preciso distinguir fatos jornalísticos de interpretação profética. Quando digo que algo aponta para um cumprimento, estou afirmando apenas que há paralelos plausíveis, não uma certeza dogmática. Ainda assim, acumulam-se elementos que merecem nossa atenção. A seguir, vamos descer por uma contagem regressiva do número 10 ao número 1, em cada etapa, alinhando um acontecimento de 2025, a passagem bíblica correspondente e a leitura que legitima afirmar que isso pode impactar 2026. Número 10, Zacarias 12, a pressão sobre Jerusalém e seu efeito global. Em 2025, observamos uma escalada de confrontos envolvendo Israel, ofensivas localizadas, ataques transfronteiriços e uma crescente polarização diplomática que colocou Jerusalém no centro de debates globais. Manifestações em capitais ao redor do mundo repercutiram cada episódio, e pressões por soluções territoriais e segurança intensificaram-se. Segundo manchetes e relatórios, o ano foi marcado por ciclos de violência que não se encerraram com cessar-fogo imediato, mas permaneceram como brasas acesas sobre a superfície. A passagem bíblica relevante é Zacarias 12, 2, 3, que descreve Jerusalém como um cálice que faz toda a terra tremer e fala de nações se moverem contra ela. Muitos intérpretes veem nesse texto uma imagem da centralidade de Jerusalém nas tensões finais. À luz disso, por que isso pode impactar 2026? Primeiro, quando o centro religioso e simbólico de uma região torna-se foco de conflitos contínuos, a instabilidade reverbera em esferas políticas e econômicas globais. Pressões sobre rotas de energia, crises de refugiados e reação em cadeias de alianças podem transformar incidentes locais em crises regionais. Segundo, a dinâmica de polarização que vimos em 2025 cria risco de um incidente que provoque uma resposta mais ampla, diplomaticamente e militarmente, no ano seguinte. Não é profecia fechada, é análise de risco. Jerusalém continua sendo um epicentro cuja agitação tende a amplificar eventos já em curso. Assim, a profecia de Zacarias é uma lente que nos ajuda a entender a gravidade e a potencial expansão dessas tensões em 2026. Número 9. Mateus 24. Rumores de guerra e a atmosfera de ansiedade global. Em 2025 circularam com frequência alarmante anúncios e ameaças de uso de força por potências nucleares e estaduais com arsenais significativos. Movimentações militares, exercícios de grande escala e retóricas bélicas elevaram o clima internacional a um estado de rumores de guerra. Analistas passaram a classificar o ano como de alto risco para incidentes involuntários que poderiam escalar. No Evangelho, Mateus 24, 6, 7, traz a advertência de Jesus: olhareis ouvir falar de guerras e rumores de guerras, vede que não vos assusteis. E descreve nações em conflito e terremotos como sinais que precedem tempos decisivos. Lido assim, por que isso pode impactar 2026? A própria repetição das notícias de guerra cria uma atmosfera propensa ao erro humano, ao equívoco estratégico e à escalada. Em um contexto de alta prontidão militar, um incidente local pode desencadear respostas em cadeia.
Além disso, o medo coletivo e as pressões políticas internas podem levar governos a decisões arriscadas. Mateus 24 não prediz uma data, mas descreve um clima espiritual e social que, quando combinado com as condições objetivas de 2025, aumenta a probabilidade de que 2026 seja um ano em que o mundo sentirá ainda mais fortemente as consequências desses rumores, seja em turbulência real, seja em ansiedade socioeconômica ampliada. Número 8. Ezequiel 38. Movimentações do Norte e alianças imprevisíveis. Ao longo de 2025 viram os relatos de apoio tecnológico e militar indireto vindo de atores ao norte de Israel. Proxies e milícias equipadas com sistemas modernos causaram rupturas na segurança regional. Movimentações de tropas e acordos encobertos, além de cooperações entre estados com interesses anti-ocidentais, foram contextualizados por analistas como uma reconfiguração de blocos táticos. Ezequiel 38 fala de Gog e Magog, do extremo norte, reunindo nações contra Israel. Ezequiel 38, 1-6. Tradicionalmente, muitos intérpretes associam esses termos a coalizões que, de alguma forma, ameaçam a estabilidade de Israel nos tempos finais. O que isso sugere para 2026? Se em 2025 estruturas de apoio e parcerias foram fortalecidas ao redor de Israel, seja por fornecimento de armamento, seja por coordenação entre proxies, existe uma janela de escalada. A interpretação aqui é dupla. Militarmente, para 2026, há o risco de uma articulação mais explícita entre atores hostis. Teologicamente, Ezequiel sugere uma tensão climática que atrai a atenção profética sobre a região. Importante frisar: quando relacionamos Gog e Magog a nações modernas, estamos citando uma linha interpretativa antiga, não uma correspondência absoluta e inquestionável. Ainda assim, os sinais de 2025 colocam sobre a mesa a possibilidade de que 2026 veja um aumento das hostilidades envolvendo coalizões formadas ao norte de Israel. Número 7. Apocalipse 8. Fogo, fumaça e sinais nos céus. Incêndios urbanos e incêndios florestais de grande escala chamaram a atenção em 2025. Nuvens de fumaça encobriram céus de grandes centros, aviões de combate cruzaram horizontes e imagens de tempestades de cinza circularam. Esses fenômenos, unidos a tempestades de poeira e erupções, compuseram um cenário visual que lembra imagens antigas de juízo. Em Apocalipse 8, 7 e 8, as primeiras trombetas descrevem fogo e vegetação queimada, e o céu sendo obscurecido. Essa linguagem simbólica tem sido frequentemente relacionada a fenômenos naturais e climáticos intensificados. Por que essa passagem pode impactar 2026? A repetição e intensificação de eventos climáticos extremos em 2025 configuram um padrão que pode se aprofundar. Temporadas de incêndio mais longas, efeitos de fumaça sobre a agricultura e logística, além de impactos na saúde pública. Se o ano precedente já trouxe fenômenos intensos, 2026 pode apresentar picos mais severos, não como um juízo atribuído simploriamente, mas como consequência de processos naturais e humanos que têm repercussões sociais e espirituais. O quadro apocalíptico serve aqui como metáfora poderosa para descrever o aumento da severidade dos eventos naturais e suas implicações políticas e econômicas no ano seguinte. Número 6. Isaías 17. Damasco e a mudança de ordens regionais. Em 2025, Damasco e a região da Síria continuaram a experimentar invasões aéreas, tentativas de controle do território e um processo de erosão das estruturas urbanas. Relatos apontaram destruição de infraestruturas essenciais e deslocamentos maciços de civis, aprofundando o vácuo de segurança na região. Isaías 17 é uma das passagens clássicas atribuídas a um juízo contra Damasco. O texto fala da cidade reduzida a ruínas e da sua perda de poder. Isaías 17, 1-3. Ao projetar isso para 2026, há dois eixos a considerar. Primeiro, se as estruturas de poder locais continuam a ruir, a região tende a se tornar palco de novas disputas por influência, com atores externos ocupando vácuos de poder. Segundo, a ruína de centros urbanos centrais pode deslocar rotas de população e comércio, propagando crises humanitárias. A interpretação de Isaías 17 como indicador de mudança regional não é universalmente aceita como cronologia literal, mas emparelhada com os eventos de 2025, aponta para uma intensificação das consequências humanitárias e estratégicas em 2026. Número 5. Apocalipse 6. Fome, economia e o cavalo preto. Em 2025, houve agravamento de crises alimentares em algumas regiões. Secas prolongadas, bloqueios logísticos e inflação de commodities contribuíram para racionamentos e aumento de insegurança alimentar.
Certas áreas que já eram vulneráveis caíram em estados de crise humanitária mais aguda. Apocalipse 6 descreve o cavalo preto e a balança na mão, imagem que tem sido interpretada como fome e escassez econômica. Apocalipse 6, 5, 6. Para 2026, a lição é prática e urgente. Cadeias alimentares globalizadas e mercados sensíveis a choques geopolíticos significam que desorganizações locais podem ter repercussões globais. A continuidade das pressões observadas em 2025 sugere que 2026 pode ver picos de escassez em áreas dependentes de importações, além de inflações que aumentam o sofrimento social. A imagem apocalíptica traduz uma realidade concreta. Quando a oferta falha, as consequências políticas e humanitárias são amplas. O chamado aqui é a preparação solidária, ao auxílio humanitário coordenado e a vigilância para que necessidades básicas não se transformem em catástrofes ainda maiores. Número 4. 2 Timóteo 3. A degradação moral e a violência social. 2025 trouxe à evidência não só desastres naturais e conflitos armados, mas também episódios de violência extrema, intolerância e polarização social que corroeram coesões comunitárias em diferentes sociedades. Notícias de abusos, decréscimo da confiança nas instituições e de radicalizações ideológicas multiplicaram-se. Paulo, em 2 Timóteo 3, 1, 5, descreve tempos difíceis, caracterizados por egoísmo, insensibilidade e comportamentos antissociais. Interpretando isso para 2026, é razoável esperar que a deterioração moral observada em 2025, quando combinada com crises econômicas e políticas, amplifique conflitos internos. Sociedades sob pressão tendem a fragmentar-se. Isso gera ondas de migração, violência doméstica e crises de governança. A advertência paulina funciona como diagnóstico espiritual e social. Ela nos chama ao arrependimento coletivo e à prática comunitária de misericórdia, porque a barreira entre caos social e colapso institucional pode se tornar mais tênue no ano que vem. Número 3. Joel 2. Fogo, colunas de fumaça e sinais terrestres. Ao longo de 2025, uma série de eventos geofísicos, terremotos em faixas densas de população, erupções e manchas de fogo em áreas agrícolas, criaram imagens que muitos descreveram como sinais cósmicos. Solo tremendo, fogo subindo, colunas de fumaça que faziam o dia parecer noite em lugares distantes. Joel 2, 30-31 fala de prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, grandes sinais que antecedem dias de juízo e arrependimento. Quando alinhamos essa linguagem a 2025, a conclusão interpretativa para 2026 é dupla. Por um lado, a frequência crescente de desastres geofísicos pode continuar, trazendo consigo impacto sobre infraestrutura, produção de alimentos e movimento de populações. Por outro, o simbolismo joelino reforça a necessidade de resposta espiritual, arrependimento comunitário, vigilância e consolidação de redes de apoio. O texto não precisa ser lido mecanicamente como cronologia, mas como convite a reconhecer a gravidade dos sinais terrestres e a responder com sobriedade. A linguagem de Apocalipse é simbólica e admite leituras variadas. Contudo, o padrão observado no ano precedente sugere que a seca do Eufrates, entendida como remoção de barreiras ou neutralização de obstáculos estratégicos, pode ganhar contornos mais visíveis no ano seguinte, seja como movimento militar concreto, seja como rearranjo de blocos geopolíticos.
Síntese: o mosaico geopolítico, a cronologia simbólica e o que esperar de 2026. Ao juntarmos as peças, a centralidade de Jerusalém, os rumores de guerra, as coalizões ao norte, os sinais climáticos e a pressão do eixo China-Rússia-Irã, temos um mosaico que aponta para uma intensificação possível em 2026. Além disso, há quem calcule simbolicamente os dias igual 1000 anos, e veja na aproximação de um ciclo milenial um reforço simbólico dessa expectativa. É importante ser claro, a matemática hermenêutica que transforma anos históricos em cronologia escatológica é uma interpretação teológica, não uma equação científica. Ela figura entre tradições dispensacionalistas e pré-milenistas, e não é consenso entre todos os teólogos. Mesmo assim, para muitos analistas proféticos, a simbologia dos 6.000 anos e a expectativa do 7º dia compõem um pano de fundo que intensifica a leitura de sinais. Tudo isso nos leva a uma conclusão ponderada. 2026 é plausivelmente um ano em que veremos recrudescimento de tensões, multiplicação de crises regionais e repercussões globais. Não necessariamente um final dos tempos em sentido definitivo, mas um período de maior convulsão e decisões críticas. Essa probabilidade advém da convergência de fatores verificados em 2025. Não é uma sentença fechada. Aplicações práticas: vigilância, oração e ação solidária. Diante desse quadro, a resposta cristã deve ser dupla e equilibrada. Primeiro, vigilância espiritual, não no sentido de pânico, mas de clareza de fé. Intensificar oração, leitura bíblica e comunhão. Compreender as Escrituras com discernimento e humildade hermenêutica. Segundo, preparação prática. Fortalecer redes de solidariedade, apoiar iniciativas de ajuda humanitária, estar consciente das vulnerabilidades comunitárias, estoques de alimentos, planos de abrigo, cuidado com vizinhos vulneráveis. A oração nos sustenta, a ação nos torna profetas de misericórdia. Algumas orientações concretas: identificar organizações sérias para apoio às vítimas de crises, participar de treinamentos comunitários para a resposta a desastres, não como militarização, mas como cuidado civil, e cultivar uma postura de humildade ao tratar de profecia, reconhecer múltiplas leituras e evitar a tentação do sensacionalismo. Aviso pastoral sobre interpretações e fontes. Sempre que conectamos termos antigos a nações modernas, Pérsia a Irã, Gog e Magog a coalizões do norte, estamos diante de linhas interpretativas estabelecidas em correntes proféticas. Devemos explicitar que isso é interpretação, não revelação plena. Também é prudente lembrar que a profecia bíblica possui elementos simbólicos que exigem humildade hermenêutica. Não somos revestidos da voz final que reduz mistérios divinos a cronologias humanas. Ao mesmo tempo, a Escritura nos chama à vigilância e ao amor prático. Convite final e CTA. Se você quer aprofundar este mapa profético com gráficos, mapas animados e referências detalhadas, inclusive uma análise visual sobre o eixo China-Rússia-Irã e um mapa das nações proféticas, assista ao vídeo complementar que preparamos. Inscreva-se no canal, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa de discernimento e deixe nos comentários suas perguntas. Vamos estudar isso juntos com responsabilidade e oração. Encerramento pastoral. O mundo pode tremer. Haverá dias de sombra e dias de prova. Mas a palavra central da Escritura é que Deus permanece soberano. Mesmo no tumulto, a sua presença sustenta o seu povo. A chamada final das profecias não é o pânico, mas o arrependimento, a vigilância e a esperança em Cristo. Preparemos nossos corações e nossas mãos para orar, para servir, para consolar. Que 2026, seja qual for o seu contorno, nos encontre firmes na graça, prontos para agir com misericórdia e atentos aos sinais com humildade. Que a paz de Cristo nos guie e nos dê discernimento para enfrentar os dias que vêm.